Eu vi uma metáfora interessante ontem que a China e os Estados Unidos estariam numa espécie de aquela competição de Velho Oeste dos filmes antigos, em que fica um olhando para a cara do outro para ver quem vai piscar primeiro. E o argumento ontem era de que o Trump piscou. Isso porque o secretário de Estado, junto com o secretário de Finanças, fizeram uma declaração conjunta de que a manutenção das taxas em relação à China, dentro dessa estrutura que você bem comentou, né, de 154%, é insustentável. Então já começa a ser visto como uma movimentação de que talvez as negociações tenham que ser abertas. Digo isso porque ao longo das últimas semanas o Trump tem dito que esperaria uma ligação de Xi Jinping da China para iniciar os processos de negociação. E parece que essa ligação não chegou. Ele ficou ali do lado do telefone, talvez esperando essa ligação, e o que a gente reparou foi justamente a China bancando esse tipo de processo, né? Tem uma dimensão que é importante, eu diria, porque, inevitavelmente, o que a gente viu desde esse dia da libertação, né, o Liberation Day, que é uma coisa completamente bizonha, era uma expectativa de que a gente teria já sinais de países, de alguma maneira, debandando para o lado norte-americano. Né? Não sei se quem está acompanhando a gente estava acompanhando as notícias de maneira tão próxima, mas o argumento do Trump é: olha, assim que eu anunciei as tarifas, vários países começaram a me ligar, vários países disseram que queriam, né, ele até usa uns termos meio peculiares assim para descrever esse processo, mas o que a gente viu efetivamente foi os Estados Unidos, antes mesmo desse processo de negociação, abrindo mão das tarifas, dizendo: não, não, agora tem uma pausa de 90 dias, todo mundo está com 10%, e a gente vai ver o que acontece a partir disso. Então, me parece uma forma meio atabalhoada, meio complicada dentro desse tipo de movimentação. Agora, o que acho que vale a pena a gente acompanhar? Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Indochina, se tem algo que gera repercussão do governo e gera complicação para o governo, é a inflação, principalmente inflação de alimentos. É só acompanhar o governo Lula. A gente está num momento de crescimento das vagas de emprego, a gente tem, de certa forma, a economia crescendo, só que, de modo geral, as pessoas estão vendo o preço dos alimentos, né, no supermercado aumentando, o ovo crescendo 30% nas últimas semanas, pagando R$ 20 no quilo do tomate, é um negócio completamente desproporcional. Então, de certa forma, há um desacoplamento, eu diria, que a vida pode estar boa, mas a inflação de alimentos está aumentando. Se tem algo que o tarifaço do Trump vai fazer nas próximas semanas, independente do que ele faça, não dá mais tempo dele mudar, vai ser o aumento da inflação, principalmente de alimentos. Que eu diria que é algo que bateu lá no Biden, no processo de escolha do último presidente. Então, a gente está falando de dimensões macro que são muito relevantes, imaginar os impactos em construção de baterias, de painel solar, se vai ter, por exemplo, enxurrada de produtos chineses no contexto brasileiro, já que eles seriam mandados para os Estados Unidos e agora vão ficar livres, né, e provavelmente vão chegar no Brasil ao longo dos próximos meses, mas eu chamaria atenção para essa dimensão também muito ali na ponta da rua. Os preços de alimentos dos Estados Unidos vão aumentar, inevitavelmente. Mesmo que ele amanhã resolva suspender as tarifas, já há uma questão de quebra de confiança. Então, dentro desse processo, aguardemos, né, teremos crises econômicas muito sinceras e muito explícitas nos Estados Unidos nos próximos meses. Isso dá para cravar. Né? Eu não estou dizendo necessariamente que vai ter uma recessão global, mas a gente vai ter crise. Eu até acompanho, a quem está acompanhando. O Trump já começou a criticar o Banco Central, o Uhum. Fed norte-americano, dizendo que a culpa de uma crise no futuro vai ser porque eles não mudaram a taxa de juros e coisas parecidas. Então, é, acompanhemos, né, as cenas dos próximos capítulos, mas o tarifaço do Trump certamente vai gerar mais complicações do que benefícios dentro desse processo. E assim, imaginar que a gente terá fábricas da Apple e de outros da Nike que estão, né, construídas em países, principalmente no contexto asiático, vão pular para os Estados Unidos e serem construídas automaticamente, também é um pouco um delírio. Então, esse próprio processo de reindustrialização, que a gente pode debater em outro momento, qual é se é benéfico ou não, ele vai levar muito tempo, né? Então, até efetivamente esses frutos serem colhidos, tenho certeza, vem caos por aí do ponto de vista econômico, levando em conta os Estados Unidos.